Graça e paz, amados irmãos e amigos. Na sequência dos assuntos que estamos aqui considerando e apresentando, de Ronaldo Lidório, nós temos hoje aos que andam chorando enquanto semeiam. Os que saem andando e chorando enquanto semeiam. Esse é o nosso tema de hoje. A palavra de Deus afirma que aqueles que viverem em Cristo e quiserem ser seguidores de Cristo de forma piamente falando, sofrerão perseguições, serão perseguidos. Paulo diz isso em 2 Timóteo 3, versículo 12. Também alguns sofrerão perseguição por causa da justiça, que diz Jesus em Mateus 5, versículo 10. E também diz que isso envolverá não apenas sofrimento corporal, mas poderá ter sofrimento além disso, tipo difamação moral, questões de emoção que podem afetar por causa desse sofrimento, dessa perseguição que Jesus fala em Mateus 5, versículo 11. Agora, em meio à perseguição, nós somos ensinados a guardar a palavra de Deus. Como diz também Jesus em João 15, 20. E à medida que a igreja é perseguida, o Senhor fortalece a igreja. Fortalece a igreja para essa permanecer inabalável. É o que Paulo diz em Efésios 6, 13. Em momentos difíceis, a mesma igreja que sofre é também aquela igreja que encontra em oposição, ou se encontra, digamos, em posição de dar grande testemunho de Cristo. Em Atos capítulo 8, a igreja primitiva passou por forte perseguição. E ensina a palavra que o sofrimento era físico, emocional e espiritual. No verso 1, o autor fala que a igreja sofria perseguição. O vocábulo diogmos significa dor física. No verso 2, lemos que a igreja pranteava a morte de Estevão. O termo grego é kopeton, que significa dor na alma, um sofrimento emocional. Por fim, no verso 3, vemos que Paulo, ainda chamado Saulo, assolava a igreja, onde encontramos o termo elumaineto, também usado em João capítulo 10, versículo 10, para se referir à ação do diabo que veio roubar, matar e destruir, ou seja, provocar um sofrimento espiritual. E se o termo igual é usado para o caso de Paulo aqui, Saulo ainda chamado nesse tempo, podemos então, por dedução lógica, dizer que Saulo estava literalmente a serviço de Satanás. Entretanto, em meio a essas perseguições e sofrimento, de alguma forma que não compreendemos, Deus produz valentia e perseverança nos seus filhos, que abre largas portas para que Jesus se torne mais e mais conhecido. O mesmo ocorreu em Atos 8. Em meio a todo o sofrimento físico, emocional e espiritual, a igreja foi dispersa por toda parte, lá no versículo 1. Porém, como consequência dessa dispersão, o evangelho também se difundiu e foi proclamado em toda parte o evangelho de Cristo. Os seguidores de Cristo faziam isso. Vemos que multidões se converteram, conforme o versículo 6. Deus mostrou sinais e maravilhas, versículo 7. E por fim houve uma grande alegria em Samaria, com vidas sendo transformadas, versículo 8. Atos 8 é um texto que narra a poderosa intervenção de Deus em ambientes improváveis. Começa no verso 1 com uma grande perseguição e termina no verso 8 com a grande alegria. Parece que esse modo de operação de Deus continua mesmo hoje. Em meio a grandes perseguições, o Senhor tem produzido grandes alegrias. Talvez em virtude disso, quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta sempre com alegria, trazendo os frutos escolhidos pela graça do Pai. Durante um seminário na área resistente à pregação do Evangelho na Ásia Central, procurei uma analogia que pudesse representar as equipes missionárias daquela região. Veio à mente a figura dos barcos usados para quebrar o gelo marítimo do Alasca, conhecidos como icebreakers.
São barcos pequenos com motores possantes e a proa construída de aço com espessura dobrada e afiada, que funciona como um martelo que bate a rocha a rocha de gelo formada e faz até que essa rache a superfície congelada à medida que o barco avança. Após tais barcos realizarem seu trabalho, chegam os grandes navios turísticos que seguem para conhecer a linda e exótica região. Nesse momento o clima é de festa e deslumbramento. Porém, quebrar o gelo não foi tarefa fácil, nem rápida. Olhando os icebreakers de longe, tem-se a impressão de que estão parados em meio a enormes blocos de gelo. Observando mais de perto, porém, nota-se que o gelo tem sido quebrado metro a metro e os pequenos barcos se movimentam à frente vagarosamente, realizando tão pesado trabalho. Em várias partes do mundo, a Igreja de Cristo enfrenta restrições para existir e às vezes perseguição por partilhar a sua fé. Em outras, a pregação do Evangelho é restrita, seja por barreiras políticas, linguísticas, culturais, climáticas, religiosas ou sociais. Também em nosso país, Brasil, cristãos evangélicos frequentemente experimentam pressão e críticas. O trabalho é vagaroso e tem-se a impressão de que nada novo acontecerá. Devemos, entretanto, lembrar que após o gelo quebrado, virão navios com multidões e passarão pelo caminho aberto. Neste dia haverá deslumbramento e alegria pela bondade do Senhor, que em meio ao contexto mais improvável fez algo novo acontecer. Para vocês que andam chorando enquanto semeiam, continue a andar, a chorar, a semear, pois um dia o fruto da semente estará perante o Santo Cordeiro de Deus. Guarde a sua fé enquanto anda e chora. Não perca a alegria, a mansidão, a oração e a paz. Não deixe de semear, mesmo no sofrimento, pois há promessa de frutos para os que semeiam na dor. Também não dê ouvidos àqueles que dizem que o Deus eterno o abandonou, que a semente não frutificará, que o caminho não tem fim. Eles não sabem que o Cordeiro de Deus é também o poderoso leão de Judá. É nele que devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa confiança, toda a nossa fé, e havemos de prosperar apesar de. Senhor Deus, muito obrigado por este conforto e consolo. Ajude-nos a andar nessa confiança, nesta fé. Em nome de Jesus. Amém.